Agradecemos a presença de todos para esse encontro, para conversarmos sobre esse grave problema que nós temos, essa grave questão do suicídio, da prevenção do suicídio. Nós agradecemos a oportunidade de termos os senhores aqui, muitos integrantes do DIGI, juventude, família, e a ideia de hoje é nós descobrirmos um pouco mais, aprendermos sobre o suicídio e, como dizia a nossa leitura inicial, quando nós recebemos a luz, nós temos que fazer essa luz frutificar. Nós temos que pegar essa ferramenta que nós recebemos e colocar a serviço de quem ainda não recebeu essa luz. Nós, como espíritas, e principalmente os jovens, que nós pensamos muito neles porque eles são os construtores da nova era, tem essa oportunidade e esse nobre dever de fazer essa luz frutificar. E agradecemos finalmente ao Marlon, que veio de Curitiba, atendendo o nosso chamado na sua apertada agenda, para propiciar, para ser o facilitador desse encontro. Marlon? Boa tarde. Muito xoxo, a gente vai falar de suicídio. Se vocês começarem desse jeito, vamos terminar como? Boa tarde. Então dá para aprofundar assim, vocês estão um pouco mais animados. A proposta de hoje, não sei se vocês estão sabendo, mas nós vamos até às 7 horas da noite. Nós temos agora, então, 5 minutos de atraso. Não foi má vontade, eu estava dando uma entrevista lá para uma jovem, tá? 5 minutos de atraso, então nós temos planejado meia hora de uma apresentação inicial, introdutória, que eu queria trazer alguns aspectos do tema que são inevitáveis e que precisamos falar em relação a estatísticas, em relação a mitos e fatores de risco. E depois disso, nós vamos dividir em 2 grupos, ou melhor, os jovens vão fazer um trabalho lá embaixo, em outras salas, depois eu explico melhor, e nós teremos 1 hora que os jovens estarão lá com alguns evangelizadores e com o pessoal da arte, trabalhando com o tema Não Me Deixe Morrer, e nós vamos continuar aqui discutindo algumas questões sobre o suicídio. Aí vamos ter o café das 4h45 até as 5h15, meia hora de café. E depois nós voltamos daí com 1h45 minutos, onde nós teremos a apresentação da produção dos jovens, e a partir disso nós vamos discutindo e caminhando para um fechamento e organizando as ideias. Tá? A minha proposta é de que a gente tenha um trabalho num sentido informal. Eu nem trouxe PowerPoint, não vou encher vocês com informações, com estatísticas e tudo mais, nem com um monte de teorias, para que a gente possa ir conversando sobre essa realidade que hoje está tão presente. Se eu tivesse apenas 30 minutos, eu ia trazer uma apresentação com PowerPoint, tudo cronometrado, porque existem coisas que são muito importantes e que não podem deixar de ser faladas. Agora, como nós temos uma programação aí de bastante tempo, de 4 horas, a gente vai transitar daí por diferentes conteúdos que eu gostaria que fossem os conteúdos a ver com as questões que vocês têm. Eu não tenho como trazer tudo o que eu já estudei sobre suicídio até agora para vocês em 4 horas de trabalho. Então, dentro dessas reflexões, dentro dessas experiências, eu gostaria de ir trazendo, conforme a necessidade, as demandas de vocês. Nós podemos fazer perguntas por escrito. Se vocês quiserem fazer perguntas, escrever num papel, e daí, durante o intervalo, eu leio as perguntas para que a gente as use no final, pode fazer. Os jovens também têm a possibilidade, nessa 1 hora de atividade, também de fazer as perguntas, e a gente daí discute tudo isso ao final. Só a parte agora destes 25 minutos é que eu vou falar desenfreadamente,
tá? Porque eu preciso trazer algumas coisas para vocês e vamos considerar isso aqui como um start para começar as nossas reflexões e depois eu vou falando a partir do que vocês forem trazendo. Não sei também o que os jovens vão trazer e qual que vai ser o resultado dessa produção e nós vamos trabalhar a partir do que vier, porque nós temos uma clareza de que o caminho ele é um só, né? Nós vamos tomar diferentes rumos, mas para chegar no mesmo lugar. Então, o que eu queria falar inicialmente para vocês? A primeira questão que eu acho muito oportuno de nós pensarmos é que a gente acha importante falar de suicídio. Hoje em dia se fala muito na nossa sociedade sobre a questão do suicídio, com programas, textos, vem à tona este tema. Mas a grande maioria de nós fica apenas observando de longe, vendo as coisas acontecerem. E quando essa situação toca a nossa vida diretamente, aí no vocabulário popular a gente se esperta e daí a gente deseja fazer alguma coisa. Quando nós temos um filho que daí tenta suicídio, quando nós temos um marido, uma esposa, um pai ou uma mãe que tentam ou cometem suicídio, aí a gente se envolve na problemática. Isso evidencia quão egoístas nós somos. Nós só nos mobilizamos por causas que nos toquem. Nós só nos envolvemos com situações em que de alguma maneira nós seremos beneficiados. E é justamente por conta desta sociedade egoísta que todos nós alimentamos, é que a situação está como está. Lá em Curitiba, depois de algum tempo, eu vou falar para vocês do percurso que eu fiz, mas depois de algum tempo eu decidi de montar um grupo para que a gente estudasse sobre a questão do suicídio na doutrina espírita. E isso favorecesse palestrantes, coordenadores de grupos de estudos, evangelizadores, atendentes fraternos. Mesmo colocando no cartaz que o nosso foco não era familiares e nem pessoas com ideação suicida, nós tínhamos um grupo de 130 pessoas que se reuniram ao longo de 1 ano e meio nessa suposta formação. A grande maioria das pessoas, mesmo sendo trabalhadores espíritas, estava de alguma maneira vinculada ao tema. Ou por alguém que já tinha falado, ou por um amigo, por um familiar que já cometeu suicídio, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas que não têm nada a ver com esse tema, e que resolvem se dedicar a ele, trabalhar e contribuir para a prevenção do suicídio, por conta de acreditarem que essa é uma problemática social grave e que todos nós precisamos unir as nossas forças nesse sentido, um número muito, muito, muito pequeno. Isso me assusta, porque aqueles que não estão diretamente vinculados à problemática do suicídio até se interessam de longe. E nós assistimos uma palestra, nós lemos um livro, mas ficamos de longe, não nos envolvemos com essa problemática, não arregaçamos as nossas mangas. E por conta disso nós temos a situação como ela se encontra. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Deu uma pesada já no ambiente, né? Porque a gente é obrigado a reconhecer quão egoístas nós somos, de que a gente só se envolve nas questões que vão diretamente ao encontro dos nossos interesses e que de uma maneira ou de outra nós vamos ser beneficiados. E aí quando esta temática ou outra temática chegar à nossa vida, a gente vai ficar assustado, atônito, desesperado, porque não nos envolvemos nestas situações antes de a vida nos convidar propriamente. E é muito provável que se a gente se envolva, a vida nem chegue com esse convite direto para nós. Então eu queria contar para vocês que há mais ou menos 12 anos atrás, eu me deparo com o tema do suicídio. Porque quando eu fui trabalhar, quando eu fui fazer um estágio no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, me assustou de perceber o grande número de mulheres, eu estava fazendo estágio numa unidade feminina, o grande número de mulheres que se internava no hospital psiquiátrico com um diagnóstico de transtorno bipolar e com tentativas de suicídio. Me chamou muito a atenção porque nós não ouvimos falar disso no nosso dia a dia. Numa cidade muito pequena,
não podemos considerar nem Balneário Camboriú, numa cidade menorzinha ainda, nós temos pessoas que cometem suicídio e é quase inevitável que a cidade toda saiba daquela situação. As cidades vão ficando um pouco maiores e o que acontece é que as pessoas cometem suicídio e nós não ficamos sabendo. O que se discute há muito tempo atrás, quando Goethe escreveu um livro sobre o drama do jovem Werther, muitos jovens cometeram suicídio da mesma maneira como foi descrito no livro. E alguns deles cometeram suicídio do mesmo modo e deixavam ao lado do seu corpo o livro, evidenciando a relação que fizeram entre o ato suicida e a descrição feita pelo grande pensador alemão. A partir disso, com alguns estudos, chegou-se a uma ideia que ficou conhecida como efeito Werther, que quer dizer este efeito que aconteceu por conta da narrativa que Goethe fez do drama daquele jovem, que acabou estimulando outros jovens a cometerem suicídio da mesma maneira. E nós começamos a entender que isso acontece na psicologia, porque quando alguém comete suicídio e, por exemplo, se joga do prédio mais alto de Balneário Camboriú, para aqueles que têm a ideação suicida, este sujeito que cometeu o suicídio é visto como um vitorioso. Ele conseguiu ultrapassar essa barreira do medo, ele conseguiu ultrapassar a barreira da ambivalência e buscou a sua conquista. Porque o sujeito que idealiza o suicídio, ele imagina que com a morte ele está resolvendo os seus problemas, as suas dores e os seus dramas. Então, ele é um vencedor. E quando eu vejo que ele venceu daquele jeito se jogando naquele prédio, se essa informação é divulgada irrestritamente na nossa sociedade, no próximo mês haverá um número enorme de pessoas que tentarão suicídio da mesma maneira. Porque então, para quem pensa no suicídio, vê naquele suicídio efetivo um estímulo, uma potencialização do seu desejo. E por conta disso, não se fala dos casos de pessoas que cometeram suicídio. E por não se falar isso, já é um documento, se não me falha a memória, de 2006, que foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, sobre as diretrizes para a mídia em relação ao tema do suicídio. Por conta disso e de não falarmos dos casos de suicídio, nós ficamos com uma sensação que o suicídio não acontece na nossa sociedade, porque não vemos ou ouvimos nos noticiários. Os casos que chegam até nós, vocês podem rememorar, foram de pessoas que comentaram, mas não aparece no jornal do almoço, hoje pela manhã fulano de tal cometeu suicídio se jogando de tal prédio. Então nós vamos ficando com a sensação que isso não acontece, ou que acontece muito pouco, sem ter noção de que os números são muito maiores do que eles estão presentes. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E vocês imaginem que para cada caso efetivado, nós temos 20 tentativas. Então poderíamos dizer que a cada 2 segundos, no mundo, alguém tenta suicídio. Vocês pensem que nós começamos o diálogo há 20 minutos, em 20 minutos, quantas pessoas no mundo cometeram suicídio? No nosso país, no Brasil, as estatísticas afirmam que a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. São dados horrorosos. Quando nós vemos estatísticas falando de um avião que caiu e que matou 30 pessoas, todo mundo fala, meu Deus do céu, avião, 30 pessoas, que tragédia, e aí aquilo passa no noticiário, as pessoas falam. No Brasil, morrem então estatisticamente 30 pessoas todos os dias por conta do suicídio. No final do mês, 900 pessoas. Então vocês imaginem que a cada mês nós tivéssemos notícia de uma tragédia que matou 900 pessoas naquele mês, e que isso se repetisse todos os meses. O nosso país não ficaria alarmado com esta situação? E se fosse um avião, nem tem, acho que avião de 900 pessoas, né? O maior deve caber umas 500 pessoas.
Então 2 Boeings imensos, com 500 pessoas caíssem todo o mês, nós não criaríamos alguma estratégia mais efetiva para evitar que isso acontecesse? Obviamente que sim. Mas como as coisas acontecem de maneira silenciosa e, como eu dizia, não tocam as nossas dores e a nossa vida, a gente vai deixando esse negócio passar. Puxa vida, é um drama mesmo, é uma situação delicada, mas muitos raros são aqueles que assumem, que se dedicam, que vão extrair do seu tempo 1 hora ou 2 horas por semana para colaborar na questão do suicídio como uma grande tragédia na nossa sociedade. Em números absolutos, o Brasil é o 8º país com maior número de pessoas que cometem suicídio. Quase 1 milhão de pessoas num ano. Isso é uma coisa horrorosa que aconteça. Mas as coisas vão passando e nós não prestamos atenção ao que está acontecendo. Então nós precisamos nos mobilizar, e eu também vivi essa coisa do suicídio lá no hospital psiquiátrico, pensava, meu Deus, que coisa triste, que coisa grave, é preciso fazer alguma coisa, fazia uma palestra de vez em quando, outra palestra, também estava, ou acreditava, que estava preocupado com a questão do suicídio. Aí teve um dia, passados vários anos, isso praticamente, acho que 3 ou 4 anos atrás, teve um dia que nós estávamos num trabalho mediúnico e aconteceu um resgate de um grupo de espíritos suicida que comoveu todos os trabalhadores ali da mesa mediúnica. A grande maioria de vocês entende o que é uma mesa mediúnica? Faz assim com a cabeça, faça assim. E aí todos nós ficamos muito comovidos, a gente se emocionou, que coisa mais linda, meu Deus do céu, quantos espíritos foram resgatados. E aí a gente já estava se achando maravilhoso. Aí veio a mentora do trabalho, no final, disse assim, é lindo esse tipo de trabalho como vocês dizem, mas melhor será o dia em que vocês se mobilizarem para que essas pessoas não cometam suicídio e não precisem ser atendidas na mesa mediúnica, após então o comportamento danoso já ter marcado as suas trajetórias. E aí a gente que estava tão feliz com o resgate, se achando o ó do Borogodó, teve que levar um banho de água fria e voltar para casa. Aí eu voltei para casa transtornado, falei, meu Deus do céu, mulher desaforada de vir falar um negócio desse, né? O que ela está querendo dizer? O que está acontecendo? E vim, deixa um em casa, deixa outro em casa, e cada um vai deixando e pensando o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer. Chego em casa, e quando eu chego em casa eu tenho a notícia que a vizinha do 9º andar tinha se jogado na tentativa de suicídio. Até lá nós não tínhamos notícia de que ela não tinha efetivado suicídio, porque ela caiu num canteiro de grama, e aí ficou com várias sequelas, mas naquela noite nós só soubemos da situação, e aí eu disse, é impossível, nós temos que fazer alguma coisa, e a partir disso eu entrei em contato com o Centro Espírita, ali do lado da minha casa, na outra rua, e daí que nós começamos essa qualificação dessas pessoas todas pensando no nosso trabalho com suicídio, e hoje nós montamos grupos para fazer palestras nas casas espíritas, estamos montando um grupo para trabalhar com a prevenção do suicídio, um grupo de apoio de prevenção do suicídio, para que a gente trabalhe no hospital psiquiátrico e no CAPS, e estamos também fazendo seminários para preparar trabalhadores. E aí foi aparecendo um monte de trabalho, e agora falta gente de tanto trabalho que nós temos, e tantas casas e tantas pessoas interessadas. E veja que aí no meio desse caminho, quando eu decidi, então, eu cheguei em casa numa quarta-feira à noite e decidi que algo precisava ser feito, eu comecei a escrever o texto, elaborar o projeto, e antes mesmo de começarmos o estudo na Casa Espírita, porque daí eu estabeleci um mês, com 15 dias daquela cena trágica lá do grupo mediúnico, porque para mim foi uma tragédia o que a mentora do trabalho fez com a gente. 15 dias depois, eu tive notícia que a vizinha do andar de cima havia cometido suicídio. Justo a vizinha que eu achava que era uma chata,
uma depressiva enjoada, que quando eu via ela chegando no elevador, eu dava aquela apertada no passo, para que ela subisse e eu não precisasse subir com ela, e quando ela vinha com aquela cachorra chata, eu pensava, meu Deus, como essa mulher é chata, e então todos os dias eu descia no 5º andar, ela subia até o 6º andar, e depois que ela cometeu o suicídio, eu pensei, que coisa bonita. Um psicólogo, dando curso de prevenção ao suicídio, tinha uma vizinha que tinha grande potencial de cometer suicídio e eu não a enxergava. Porque todos os dados que falam ali de cuidados que precisa ter, que são o que a gente chama de fatores de risco, ela tinha todos. Mas eu só olhava uma vizinha chata. E aí depois a minha consciência me perguntou, Marlon, se você soubesse que esta mulher ia cometer suicídio, ou que tinha um grande potencial para cometer suicídio, você continuaria olhando para ela como uma pessoa chata e evitaria de pegar o elevador com ela e lhe trataria com descaso como você lhe tratou várias vezes? O que vocês acham que a minha consciência dizia? Obviamente que não. Mas depois que já cometeu o suicídio, aí não há o que fazer. E eu fiquei pensando em quantas vezes eu via que ela estava descendo com a cachorra, eu ia descer com a minha cachorra, mas eu dizia, ai, não vou descer, porque daí ela já vai engatar, vai querer passear com a cachorra junto. Mas se eu pensasse que ela poderia cometer suicídio, então, obviamente, eu ia querer passear com a cachorra junto e podermos conversar. Não me geraria prejuízo nenhum, uma vez por semana, chamá-la para tomar um café na minha casa. E olha que nós somos curitibanos lá, né? Tomar um café um na casa do outro, jamais. É assim, vá lá em casa. Ah, eu vou sim. Ah, então tá bom. Depois a gente se vê. Não sabe onde mora, não sabe o endereço, não passa telefone, mas sempre vai dizer, vá lá em casa, vá lá em casa. Ninguém quer que vá na casa do outro. Mas mesmo já incorporado curitibano, que eu já vivo há 22 anos lá em Curitiba, eu ainda me disporia a recebê-la uma vez por semana na minha casa, ou ir até a casa dela, subir um lance de escada, né, para tomar um café, para conversar, porque era uma pessoa sozinha, não tinha família em Curitiba, estava afastada do trabalho por conta da depressão, com problemas de sono, alterações de ansiedade, e a única coisa que ela tinha na vida dela é aquela cachorra. E obviamente ela comete suicídio. Hoje, quando eu olho, eu digo, é óbvio que ela ia cometer suicídio. Por que ela ia continuar vivendo? O que ela tinha para continuar vivendo? Mas depois desta cena trágica, é que eu paro para pensar que deveria ter feito alguma coisa. E assim são com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos pais, com os nossos amigos. Parece que a gente só se atenta a esse negócio depois que a situação grita na nossa vida. E eu ouvi inúmeras pessoas a dizer, ele falava mesmo que ia cometer suicídio, mas eu nunca achei que ia ter coragem. Mas se falava, por que não ouvia? E aí nós entramos na questão dos mitos do suicídio, porque há um monte de pensamentos ridículos e preconceituosos, como o discurso de que cão que ladra não morde. Ou seja, a pessoa que pensa e que fala no suicídio, ela não faz. Porque a pessoa que quer fazer, ela não fala. Vocês já ouviram falar disso? É um ridículo. Cão que ladra não morde, começa com essa história. Passa ali na rua para o cachorro que está latindo no portão e põe a mão para ver se não morde o cão que ladra. Morde sim. Então essa justificativa de que a pessoa que quer cometer suicídio não fala e as que falam não vão cometer suicídio é um grande equívoco. A maioria das pessoas que cometeu suicídio em algum momento sinalizou a intenção do ato. Passou despercebido. Nós não queríamos ouvir, não levamos em consideração, mas em algum momento, para alguém, ela sinalizou o desejo do ato. Por isso nós dizemos que isso é um mito. Ou quando as pessoas dizem, essa história de falar ou de tentar suicídio é só para chamar atenção. Já ouviram falar nisso também? Eu estou perguntando, já ouviram falar, porque eu não quero crer que vocês já falaram isso alguma vez. Tá? E se vocês falaram, vocês não falem que falaram, porque eu tenho dificuldade de trabalhar meus sentimentos quando eu pego raiva de alguém. Então talvez vocês já falaram para alguém isso, de que é só para chamar atenção. Mas como só para chamar atenção? A criança está lá, vocês estão num jantar, e a criança começa a destruir a casa, porque ela está chamando atenção. O que a gente faz? É só para chamar atenção? Não, ela está chamando atenção.
Claro que existem os pais mais ignorantes, ou poderíamos dizer menos sensíveis, que vão botar a criança de castigo, que vão meter a boca na criança porque ela está querendo chamar atenção. Gente, ela está chamando atenção. Ela está dizendo, agora deu. Vocês estão aí em função de visita, mas eu quero atenção. Está na minha hora de dormir. Eu queria que vocês olhassem para mim. Aí a gente olha gentilmente para a visita, porque o nosso filho é mais importante do que a visita, e diz, bom, estou achando que já deu, né? A criança já está sinalizando o horário, e aí vai ser muito bom se a gente pudesse encontrar em outro momento, e eu vou dar atenção para o meu filho naquele momento, porque ele está dizendo que para ele já deu. Diferente da criança mal educada, que com qualquer visita que chega em casa, porque se sente um reizinho e no seu reinado ninguém pode invadir, e que nos primeiros 10 minutos ela age de maneira inadequada, querendo chamar atenção no sentido pejorativo. Vocês têm um bom senso de discernir esses dois grupos aí? Fiquei com medo. Só uns 8 fizeram assim, que tem bom senso, o resto não tem? Ou vocês estão pensando em toda a presepada que vocês fizeram com os filhos de vocês, que vocês falavam isso e não deram atenção? Está lá no restaurante, já vamos, daqui a pouco passa 2 horas que o pai falou já vamos, a criança quebra um vidro. Aí vai lá meter a boca na criança. Não, tem que meter a boca em você, porque ele já estava pedindo atenção durante muito tempo. Você não deu. 2 horas para uma criança é muito tempo, aí ele quebra um vidro. Pronto, conseguiu atenção. Porque agora que quebrou o vidro, você vai largar tudo e vai embora. Custava antes ter um pouquinho mais de sensibilidade para perceber a necessidade ou a demanda daquela criança ir embora um pouco antes? Não custava. Então, essa ideia de que só para chamar atenção é um equívoco diminuir o desejo de chamar atenção, porque na verdade o sujeito está chamando atenção, ele está dizendo, olha, eu preciso de atenção. Se fosse você dizer, olha, eu preciso de atenção, como você gostaria de ser tratado pelas pessoas? Nós gostaríamos de ter atenção. Gostaríamos de ser ouvidos frente às nossas necessidades. Então, estas ideias são mitos. Assim como a frase de que o sujeito que quer se matar já está decidido, não há o que fazer. Isso também é um mito. Não está decidido nada. O sujeito que quer se matar está denunciando o desejo de se matar, mas isso não determina que ele vá se matar. Isso é uma tentativa escapista de dizer, já decidiu, não tem o que a gente faça, tentando se livrar daquela situação. Porque alguns estudiosos, a gente chama de suicidólogos, né? Alguns estudiosos do suicídio falam que 100% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que a gente compreenda qual é a demanda do sujeito. Desde que a gente compreenda qual é a questão do sujeito, 100% dos casos podem ser prevenidos. Então não existe nenhum caso que a gente diga que não há alternativas, que já estava determinado e que assim seria. Também a justificativa do livre-arbítrio. A pessoa é livre para ela decidir o que ela quiser. Se ela quiser se matar, ela pode se matar. Já ouviram isso? Nós somos livres? Poderíamos afirmar que sim. Mas um sujeito, quando vive um transtorno mental, ele está na sua melhor condição de tomar uma decisão em relação à sua vida? Não. A grande maioria dos casos de suicídio surge em decorrência dos transtornos mentais. Então nós só podemos dizer que o sujeito tem liberdade para decidir sobre o seu ato no momento em que ele se trata do transtorno mental. Depois que se trata, então podemos fazer um combinado. Você primeiro se trata da depressão. Depois que você se tratar da sua depressão, aí você decide se você quer cometer suicídio ou não. Mas daí já não vou querer. Ótimo. Então é porque o problema não está no simples desejo de querer morrer, mas por conta de um transtorno mental que é associado a um monte de contingências, de fatores, de emoções, leva o sujeito a pensar que o suicídio é a melhor alternativa. Então, nós precisamos entender que existem mitos, que são ideias preconcebidas que não condizem com a realidade, que a gente precisa estudar um pouco mais. Hoje em dia existem inúmeros manuais na internet com orientações. Os mitos, se vocês colocarem mitos sobre o suicídio, vocês vão encontrar centenas de sites falando dos mitos sobre suicídio e dos fatores de risco, porque hoje em dia é muito comum e nós estamos entendendo que
precisamos estar atentos a essas coisas. Eu vou tentar falar dos fatores de risco em 5 minutinhos, para que vocês entendam o raciocínio de por que depois a gente olha para aquela minha vizinha e diz, é óbvio que ela ia cometer suicídio. A depressão é o principal fator de risco. A maior parte das pessoas que cometem suicídio vivia processos depressivos, tá? Então, quando eu tenho alguém no meu entorno com um caso de depressão, eu preciso estar mais atento às falas desta pessoa do que de outras quaisquer. Quem comete mais suicídio, homens ou mulheres? Homens. Talvez mulheres tentem mais, mas efetive são os homens. Tem um senhor que disse assim, Marlon, é isso. A mulher deprime 2 vezes mais do que os homens, porque ela é mais fraca da cabeça, deprime e tudo mais, vai lá, né? E aí até na hora de se matar, o homem diz, eu quero me matar, vou lá e me mato. E a mulher fica assim, enrolando, tomando esse remédiozinho e tudo mais. Mas o que acontece é que os homens têm como principal recurso armas de fogo e enforcamento. E isso não dá a possibilidade de voltar atrás. Muitas mulheres usam como recurso a medicação, porque a mulher, por conta de vaidade, por conta do cuidado com o corpo, dificilmente vai procurar um método de suicídio que desfigure o seu rosto em especial, que desfigure o corpo em geral, mas que desfigure o seu rosto. No fim, é uma coisa ótima essa tal dessa vaidade, porque até na hora de escolher o método de suicídio, ela vai escolher métodos menos efetivos, que dá a possibilidade de voltar atrás, porque tomou todos aqueles remédios, ai meu Deus do céu, não devia ter tomado, e aí liga e dá tempo de pedir ajuda. Eu tenho quase certeza, eu tenho certeza que quase todos os casos de suicídio, se tivesse a possibilidade de voltar atrás, eles voltariam. Mas nestes métodos como o enforcamento e o tiro, onde não há possibilidade de voltar atrás, a gente não vai saber se a pessoa de fato se arrependeu naquele milésimo de segundo e gostaria de voltar atrás ou não. Mas vemos na mesa mediúnica os espíritos arrependidos de terem cometido suicídio porque não conseguiram resolver os dramas da sua alma. Então por isso eu digo que eu tenho certeza que a grande maioria dos casos, se pudesse voltar atrás, teria voltado. Então, nós estamos falando que o fator de risco é ser homem, não que mulheres não cometam suicídio. E os números eles estão entre as pessoas com 15 a 25 anos, e depois dos 75 anos, 15 a 25, tentando se inserir numa sociedade hipócrita, aparente, condenatória, que faz bullying, que critica, preconceituosa, onde muitos poucos sobrevivem a essa sociedade que nós alimentamos e que nós a mantemos desse jeito. E depois dos 75 anos, porque daí qual é o nome que nós damos para as pessoas depois de 75 anos? Tem alguém depois de 75 anos aqui? Como que daí a gente chama? Aquela velhinha de rosa, né? Porque já está velhinho. O que é um livro velhinho? Né? É um livro que já está acabado, que precisa ser trocado, que não tem mais tanta utilidade. Então nós chamamos as pessoas de velhinhos, porque eles já estão velhos, porque eles já não servem, porque eles não são produtivos, porque não são úteis, porque daí tem que sobreviver com uma aposentadoria que vai achatando cada vez mais, enquanto o plano de saúde vai multiplicando as suas estatísticas, precisa gastar muito mais com remédio, não tem condição de andar para lá e para cá, precisa fazer uso do táxi, depender de alguém, de uma coisa ou outra, e essas pessoas vão vivendo de maneira restrita numa sociedade que descarta o ser humano, e faz todo sentido se não pensar em vida após a morte depois de 75 anos e se matar. Faz todo sentido, porque você já ficou velho e então você se descarta automaticamente para não precisar viver a sensação de ser descartado pelas pessoas, o que doeria muito mais. Então nós estamos entre os 15 e os 25, mas não quer dizer que alguém depois de 25 até 75 não cometa suicídio, e nem menos de 15. Na psicologia, na psiquiatria, nós estamos assustados com casos de 6, 8 anos de idade cometendo suicídio. Não entra na nossa cabeça como uma criança com 8 anos de idade tem suicídio. E só para vocês ficarem horrorizados, nós temos agora estudos de suicídios em bebês, ou seja, até 2 anos de idade, que são facilmente explicados na doutrina espírita,
por serem espíritos, repetidamente cometem suicídio e que reencarnam num novo corpo e que trazem viva esta intenção ou esta ideação e que se repete lá com 2 anos de idade. Então isso nos faz ver quanto está presente. O fato da depressão é muito forte, mas também o alcoolismo. E por que diríamos do alcoolismo? As estatísticas revelam, mas o sujeito que vai para o alcoolismo, ele já é declaradamente um sujeito que não conseguiu lidar com as suas dores. Deixa eu falar para vocês entenderem isso aqui. Pensa assim, a mulher foi traída pelo seu marido. Não levanta a mão se alguém foi traída, mas só para você pensar. Foi traída pelo marido. Ela está no ponto de ônibus, vai para Itajaí. Aparece uma outra. Ela diz, nossa, que sol hoje, né? Mas nossa, esse sol tá um horror, né? E menina, deixa eu te contar, você não sabe o que o meu marido me fez esses dias? E aí ela já vai falar que o marido traiu, com quem que traiu, e já vai abrindo a vida inteira para uma desconhecida. Catarina, funciona ou não funciona assim? Eu me assusto, que às vezes vem perguntar a hora, você responde a hora e já engata uma conversa, né? Porque a gente curitibano, você pode pegar o ônibus 20 anos com a mesma pessoa. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. 20 anos, a gente chega, cumprimenta, dá oi e só dá oi. E aí quando alguém puxa a conversa, ou se você puxa a conversa, você não é de Curitiba, né? Não, sou da Bahia. Aí você vai descobrir, não era de Curitiba. Mas aqui em Santa Catarina já começa a falar. Mas as mulheres em Curitiba, quando elas estão ansiosas também, elas falam para o padeiro, falam para qualquer pessoa. Agora vocês conseguem imaginar um homem com 60 anos de idade, a sua mulher lhe traiu com um moço de 30. Ele ligando para o seu melhor amigo, dizendo, fulano, vamos tomar um café, estou precisando conversar, estou angustiado, uma vontade de morrer, será que você pode me ouvir um pouco? Vocês conseguem imaginar o pai de vocês, o marido de vocês fazendo isso? Não, vai para o bar beber. E lá no bar a gente anestesia as nossas dores, o nosso mal-estar, a nossa angústia e finge que não tem nada acontecendo. É fato que muitos que depois que bebem, aí vão falar todas as coisas que estão no seu íntimo, vão expressar suas dores, choram, fica aquele bêbado chato, pessoa insuportável, porque se mantém como durão e depois que bebe, aparece então um sujeito afeminado, que traz todas as suas dores, afeminado não no sentido pejorativo, no sentido do feminino que existe dentro de todo homem e do masculino que existe dentro de toda mulher. Então, o alcoolismo, ele já revela em muito na nossa sociedade a dificuldade que o sujeito tem de falar das suas dores, de pedir ajuda, de lidar com o seu mal-estar. E ele busca no álcool a tentativa de anestesiar este mal-estar. Então, o alcoolismo, ao lado da depressão, são os 2 transtornos mentais com maior prevalência em relação ao suicídio, o fato de ser homem, falei para vocês da idade. O que mais que é prevalente? A questão da solidão, um indivíduo que passa pelo desemprego, por uma dificuldade de inserção social, que vive a morte de um ente querido. Se a morte do ente querido for por suicídio, mais do que nunca, o que quer dizer os fatores de risco? Então assim, se é um homem, se ele está depressivo e passou pela morte de um ente querido, se a morte desse ente querido for por suicídio, a chance desse sujeito cometer suicídio é altíssima. Entende? Isso quer dizer fatores de risco. Se a pessoa vive sozinha, se ela é aposentada ou desempregada, nos extremos dos estratos sociais, na pobreza ou na riqueza, todos estes são fatores de risco. Pessoas com dores crônicas, com doenças incuráveis, todos estes são fatores de risco. Acho que não sobra quase ninguém, né? Mas daí quando junta uns 2 ou 3, você tem que estar mais atento. Porque quantos maior forem os fatores de risco, maior é a possibilidade daquela pessoa cometer suicídio. Dentro ainda desses fatores de risco, a gente precisa relacionar o comportamento oscilante e impulsivo.
Oscilante porque o sujeito que oscila entre uma hora está bem, outra hora está ruim, às vezes está muito bem, às vezes está muito ruim, é um sério candidato ao suicídio, porque na hora que estiver muito ruim é o momento onde ele decide cometer suicídio. E o comportamento impulsivo é um outro agravante do suicídio, porque eu posso até planejar cometer suicídio me jogando de tal prédio, mas daí eu me tratei, eu estou melhor, já estou ótimo e tudo mais, e não penso mais em me matar. Mas no dia que a minha mulher me abandona, no dia que eu vivo uma frustração, então aquele caminho que já estava traçado na minha cabeça é o que mais vem à tona, e por conta do comportamento impulsivo, o sujeito comete suicídio. Num ato impulsivo. Então, essas duas características em termos psicológicos, a oscilação entre o bem-estar e o mal-estar e o comportamento impulsivo, são dois fatores de risco gravíssimos para as pessoas cometerem suicídio. Tudo bem até aqui? Deu uma alarmada assim vocês? Meu Deus do céu, não pensava nada disso. Foi? Foi. Então agora nós vamos fazer a divisão dos nossos grupos. Com 15 minutos de atraso. Quem que é jovem aqui que vai ficar à parte, levanta o braço. Estou perguntando justamente por isso, porque eu sei que tem uns que eu vou dizer, não, você não, né? Quem que é jovem aí que vai lá para baixo, levanta o braço. Estou falando com vocês, levanta o braço aí. Você vai também? Então... Nós estabelecemos, Alfredo, que jovem é até que idade? De 45 para baixo, Alfredo falou. De 25 para baixo. Quem vai descer, olha aqui para mim e presta atenção. E quem não vai descer também, faça silêncio, por favor, né? Só para eles ouvirem. Quem vai descer, o tema de vocês é: não me deixe morrer. Mas a gente não está falando eu, Marlon, Reikdal, não me deixe, o que tem que fazer pro Marlon. Isso é um tema, pensa como um tema de um filme, de uma exposição, de obra de arte, não me deixe morrer. No sentido do que as pessoas, do que a sociedade, do que a vida pode fazer para auxiliar o sujeito a não pensar na morte ou não acreditar que o suicídio é o melhor caminho. Como que vocês vão fazer isso? Alguém aqui tem curso de teatro? Levanta a mão aí para eu dar uma olhada. Pior é que tem mesmo. Então tá. Indiscutivelmente vocês vão ter que fazer uma peça de teatro, porque tem 3 artistas. Mas vocês podem fazer várias formas de expressão. Pode ser um texto, uma poesia, pode ser uma peça de teatro, uma música, um desenho, uma escultura viva, sei lá, qualquer coisa que der na cabeça de vocês, que seja uma expressão dentro deste tema, não me deixe morrer. Vocês podem misturar o teatro com uma fala, com um texto, com alguma explicação da situação, alguma coisa assim. Aí vocês vão, depois do intervalo, fazer as apresentações, falar. Se alguém escreveu o texto, mas não quer falar, pede para o outro falar, vocês se viram lá e organizem como vocês quiserem. E aí, no segundo horário, vocês vão fazendo as apresentações e a gente vai discutindo o que quis dizer com aquilo ali, o que nós temos a repensar a partir daquela situação. Combinado assim? Alguma dúvida? Agora é a hora. Questionamento, ódio, rancor, mágoa? Nada? Estão interessados em descer? Não é obrigatório também. Nada aqui é obrigatório. Estão interessados em descer? Quem que está interessado, levanta a mão para eu dar uma olhadinha. Se continua a maioria, todo mundo. Então tá bom. Então vocês desçam lá. Vai lá com o Alfredo, já está de mão levantada. Que a gente agora vai falar mal de vocês aqui.
Eu queria convidar as pessoas que estão lá no fundo para virem mais para frente, porque a gente vai fazer perguntas, discussões. Nós temos aqui 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 cadeiras aqui à frente. Venham mais para frente. Aqui, até o moço que está com uma muleta está vindo. O que vocês estão fazendo lá atrás? Ô povo aí de trás, venham para frente. Porque daí se vocês fazem uma pergunta, uma colocação, não dá para a gente ouvir. O pessoal lá de trás depois vai reclamar, mas eu já falei para o meu filho. Mas é igual você, que eu também já falaram e você continua não fazendo, né? Eu falei, tem 20 lugares aqui na frente. Veio uma pessoa para frente aqui, dos 24 lugares. Eu preferia falar sem microfone também, se vocês viessem aqui para frente. Vou falar sem microfone, que daí eles têm que... Então, o que a gente vai falar é sobre a questão do suicídio no cotidiano. E é isso que eu estou explicando para vocês, as estatísticas de suicídio. Vocês conseguiram compreender as estatísticas de suicídio? Faz diferença usar o sem fio. Bom. Se quiser usar o sem fio, que fica mais limpo. Nós temos mais ou menos... Nós temos mais ou menos 1 hora, 50 minutos... 1 hora ou 50 minutos para conversar sobre essa questão do suicídio. E eu imagino que se vocês vieram aqui, é porque vocês têm algum interesse, algo que vocês pensem que a gente possa discutir, porque 1 hora é um tempo muito pequeno, e eu posso acabar trazendo algumas coisas que não sejam do interesse ou das coisas que vocês estão pensando, refletindo. Então eu preferi não organizar nada em específico para falar, para que a gente possa, a partir de comentários, de perguntas, de questões que vocês tragam, e que eu acho que a chance de vocês saírem daqui mais atendidos é maior. O que vocês acham? Por onde começamos? Quem quiser fazer pergunta por escrito, levanta o braço, que tem papel e caneta aqui à frente. Ou pode levantar a mão e daí fazer a pergunta, temos microfone ali. Tem um professor que ele dizia assim: o que você quer saber? Porque se você não quiser saber nada, você não tem que vir para cá, porque não tem nada para você aprender, né? Oi. Você falou a respeito de suicídio em crianças, em torno de bebês. De bebês, exato. E como que se identifica nesse caso? Quais são os indícios, alguma coisa assim? Não sei. O pouco que eu tentei pesquisar são artigos em inglês, e aí eu não consegui entender bem a ideia. Mas, como eu disse, a única coisa que a gente sabe, olhando pela ótica da doutrina espírita, é que são espíritos, né, que já cometeram suicídio, né? Mas é um horror pensar isso, né, que uma criança de 2 anos de idade
possa ter esse comportamento suicida, né? Seja de se jogar das alturas e tudo mais, né? Impulsiva sim, involuntário não, né? Que involuntário, daí o que determinou daí esse ato? Não, antes de 2 anos não tem essa lógica de pensamento, então é impulsivo, mas não involuntário, porque involuntário quer dizer que não tinha uma vontade por trás daquilo ali. Não, existe uma vontade por trás, mas não consciente, num ato impulsivo, porque aquele comportamento está arraigado no sujeito, né? A gente precisa ter um pensamento reencarnacionista, né? A gente não pensa em reencarnação, né? Oi, Marlon. Diga, Solange. Eu gostaria, assim, tem muitas pessoas aqui presentes que participam são trabalhadores do atendimento fraterno, de trabalho mediúnico, né? Outro trabalho também que a casa possui, que lida com pessoas que chegam, né, trazendo essa problemática, chegam e colocam para a gente. Muitas vezes, aqui é a última esperança minha. Se eu sair daqui e não tiver uma resposta, eu saio daqui e me suicido. Isso já aconteceu, né, várias vezes. Então eu gostaria que comentasses alguma coisa sobre isso, se for possível. O trabalho, assim, né, nesse sentido de nós trabalhadores. Quando alguém chega com essa demanda de suicídio, a gente precisa entender que ela não é uma demanda para a casa espírita. Chegou à casa espírita. Mas quando alguém sinaliza o desejo de suicídio, isso é uma demanda para profissionais. Tá? Então isso é a primeira questão para a gente entender, é que isso é uma demanda para profissionais. Por quê? Porque quando se fala em suicídio, eu preciso saber se aquele suicídio, em que nível, qual a gravidade daquele caso. Quem de nós na casa espírita tem capacidade de avaliar a gravidade de um caso? Por exemplo, eu como profissional, eu sei que existem essas gradações entre alguém que pensa, se eu morresse, seria bom. Isso é um nível, vamos dizer assim, do suicídio mais básico que tem. Mas é diferente um indivíduo dizendo, puxa vida, se a morte chegasse agora, eu estaria satisfeito. Do indivíduo que pensa em se matar. E é diferente o indivíduo que pensa em se matar, e você diz, mas você pensa em se matar como? Nunca pensei como, mas às vezes eu penso que eu tinha que me matar mesmo. Vamos estabelecer em graus assim? O indivíduo que diz, se a morte chegar, estaria bom, grau 1. O indivíduo que diz que pensa em se matar, um grau 2, numa situação genérica. Diferente do indivíduo que pensa em se matar e diz, eu vejo que eu tenho que acabar com a minha vida, e qualquer dia eu jogo o meu carro no meio da BR em cima de outro carro. Ele está falando de como matar. Pense que isso seria um grau 3. O pior grau é quando o sujeito determina o como e o quando se matar. Como nós temos condição de avaliar o grau para pensar que tipo de intervenção precisa? Porque dependendo do grau, nós vamos pensar na psicoterapia, na intervenção medicamentosa, num internamento domiciliar ou num internamento no hospital psiquiátrico, num acompanhamento num CAPS. Um profissional da área de saúde vai precisar fazer uma avaliação para que ele identifique qual é o tipo de intervenção mais adequada para aquele caso. Como nós não temos condição de fazer a avaliação, nós precisamos entender que, enquanto centro espírita, nós não podemos assumir o principal papel de tratamento dessa pessoa. Nós temos um papel complementar, mas não o mais importante. Qual é o papel mais importante? Um psiquiatra ou um psicólogo. Por que eu digo um psicólogo? O ideal seria uma avaliação com um psiquiatra. Mas digo ou psicólogo, primeiro porque todo sujeito que estiver fazendo tratamento psiquiátrico deveria estar fazendo psicoterapia. Mas porque quando fala psiquiatra, as pessoas têm a ideia de pessoa louca. E aí tem um preconceito, às vezes é mais fácil consultar com um psicólogo do que com um psiquiatra.
E em se consultando com o psicólogo e tendo uma necessidade de acompanhamento com o psiquiatra, um bom psicólogo faz essa indicação. Eu tenho vários pacientes com ideação suicida que não precisam fazer acompanhamento com o psiquiatra. Mas por que eu posso afirmar que não precisa fazer acompanhamento com o psiquiatra? Porque eu estudo isso, porque eu avalio esses casos, porque eu entendo a dinâmica daquela psique. No centro espírita a gente não tem condição. Mesmo que seja um psicólogo no centro espírita, não há tempo, espaço, adequação para fazer esse tipo de avaliação. Então, mesmo eu como psicólogo no centro espírita, não vou fazer esse tipo de orientação ou avaliação na casa espírita. Tá? Tem algum psicólogo aqui? Poucos, graças a Deus, né? Porque a gente não é fácil, né? Às vezes a gente atrapalha muito as coisas assim. Então, no centro espírita, não é psicólogo ali no centro espírita, precisa ser um bom espírita, entender bem de doutrina espírita e fazer um bom trabalho na área espírita, e não como um profissional, né? Então, a gente pode auxiliar este sujeito, sim. E eu acredito, Solange, que a gente deve ajudar essas pessoas. Mas o que me toca mais é que a nossa casa espírita, as nossas casas, como elas estão organizadas, elas não conseguem oferecer esse suporte. Por quê? Porque as nossas relações são muito distantes. Nós não sabemos o que está acontecendo na intimidade de cada um. Olha isso aqui, que horror, um público desse. Quantas pessoas passam por semana? A gente não sabe se ela tem uma ideação suicida, se não tem, se tem algum conflito ou se não tem. Pela própria organização das nossas instituições, nós temos um grande distanciamento. Nós estamos mais próximos alguns uns dos outros. Nós sabemos da realidade de uns dos outros, mas não temos como acompanhar e fazer diferença efetiva na vida das pessoas. Nós não temos a lógica. Está falhando às vezes isso aqui? Não? Sim, está falhando? Ah, tá. Nós temos uma relação no centro espírita de muito distanciamento. E isso é um grande prejuízo em relação ao suicídio. Porque um indivíduo que vem ao centro espírita pensando, puxa vida, tá lá, né? Estamos indo, vamos que vamos. Tá ótimo, palestra, passe, radiação, grupo de estudo. Funciona bem? Funciona. Para um sujeito com depressão, não funciona. Ele tem que fazer um esforço que ele não dá conta sozinho. Ele precisaria de um suporte que nós não sabemos ainda oferecer. Ele precisaria de grupos com maior proximidade, grupos menos intelectualizados, que deem mais espaço para olhar a doutrina espírita pelo viés emocional. Veja, não falei grupo de psicoterapia na casa espírita. Não falei para a gente ficar fazendo grupo de emoções, cada um ficar falando o que está sentindo. Mas eu posso fazer um estudo da doutrina espírita completamente intelectualizado, ou eu posso fazer um estudo da doutrina espírita num viés emocional. Lá na nossa casa agora, eu estou coordenando um módulo, a gente trabalha com módulos. Estou coordenando um módulo sobre perdão. 8 encontros, num grupinho pequeno de 12 pessoas, discutindo sobre perdão. Gente, vocês não têm noção de que coisa extraordinária que é isso? A possibilidade das pessoas falarem dos seus sentimentos, das suas dores, das suas fantasias, das suas loucuras. E veja, não precisa de um coordenador extraordinário, porque eu não sou extraordinário. O que é o aspecto central que nós estamos estudando ali? Capítulo 10 do Evangelho e o capítulo 12 do Evangelho. Sentados, pensando o que aqueles temas têm a ver com a nossa vida, aonde que esbarra, como que é difícil. Se fosse um grupo de 20 pessoas, já não seria possível. Porque um grupo de 20 pessoas já faz um círculo grande, 20 pessoas não sentam em volta de uma mesa, a gente senta em volta de uma mesa. Nos dias de frio lá em Curitiba a gente serve um cafezinho, uma bolachinha, ficamos conversando como alguém que está na cozinha de casa conversando, tendo como eixo central a doutrina espírita. Tem casas espíritas que tem grupos de 30 pessoas, 35 esses dias me vieram falar de uma casa. Vocês estão loucos? 35 pessoas? Allan Kardec dizia, é preferível 20 grupos de 10 pessoas a uma grande assembleia de 200. Está lá. Viagem Espírita, de 1864. Ou 1862 ou 1864? Agora me confundi. 1862, foi depois que ele lançou o Livro dos Médiuns.
Então ele já dizia de termos grupos pequenos. Se nós não tivermos essa cultura de proximidade, nós não conseguimos nos apoiar, nós não conseguimos trocar ideias, nós não conseguimos nos aprofundar nos sentimentos. Nós ficamos apenas numa dimensão intelectual. E daí a gente não consegue ajudar as pessoas. Porque o sujeito com depressão ou com ideação suicida, ele não está trabalhando na dimensão intelectual. Ele está sofrendo da dimensão emocional. Se a doutrina espírita fizer um movimento para o encontro com a dimensão intelectual, eu até sei, mas eu não consigo sentir. Isso não entra e não faz parte da minha vida. Então, o que eu acredito é que a estrutura do centro espírita, como nós configuramos hoje, não tem favorecido a gente oferecer apoio a essas pessoas. Porque nós temos relações muito distantes. O lugar mais próximo que a gente tem, onde é? É o atendimento fraterno. Aí nós fazemos um atendimento fraterno. É uma delícia fazer atendimento fraterno. Você poder ouvir a pessoa, trazer orientações. Mas e depois? Depois ela vai para um grupo. Ela vai para uma palestra. E não estamos sugerindo a continuidade do atendimento fraterno. Porque nenhum de nós vai ter formação ou espaço adequado para continuar atendendo essas pessoas numa semana, 2 semanas, 3 semanas. Isso não é a nossa alternativa. Atender alguém 4, 5, 8 semanas individualmente. Não é. Isso seria um equívoco. Porque mesmo sendo um psicoterapeuta, ele não deveria estar no centro espírita. Então nós estamos repensando uma estrutura de casa espírita, porque as nossas casas têm uma estrutura que favorece o intelecto. E nós estamos pensando que precisamos de trabalhos que favoreçam o sentimento. Isso já foi estabelecido por Allan Kardec quando ele escreve a Gênese. Ele disse, muito temos desenvolvido da dimensão intelectual. É preciso aprender a elevar os sentimentos. Isso está lá no último capítulo da Gênese. E olha que interessante, porque a Gênese é o último livro que ele escreve. O último livro, o último capítulo, vai falar da necessidade de aprendermos a elevar os sentimentos. E como que a gente faz esse negócio? Nós não sabemos. Mas com certeza não é no grande público. Diga. Marlon, um pouco das minhas dúvidas você já tirou, mas continua assim uma reflexão. Eu sou professora e as turmas que a gente dá aula são grandes. E a gente já se deparou com uma situação de um aluno se suicidar e nem a família perceber que iria fazer isso. E nós, professores, ficamos pensando, como que a gente poderia ter percebido essa situação? Quantas pessoas numa turma? 30? É, por aí. 30 não dá. Você não consegue conhecer a realidade daquele sujeito. E eu vou dizer mais, já vou fazer uma crítica grave para vocês. 30 não dá para trabalhar nem com aprendizagem significativa. Porque toda a lógica da aprendizagem tem que partir do conteúdo do sujeito, para que aquele outro conteúdo se entremeie, perpasse aquilo que eu já sei, porque se eu estou aqui, o professor vai me ajudar a dar um passo, outro passo. Se nós fazemos um trabalho que não parte da necessidade de cada um e do que cada um sabe, a gente nem está trabalhando com aprendizagem significativa. Isso é o que Paulo Freire chama de aprendizagem mecânica. O sujeito aprende no sentido de reprodução de memória, né? E aí ele vai lá e repete aquelas coisas na prova e ele passou de ano. Mas a aprendizagem significativa nós temos muito pouco na escola. Por quê? Porque uma turma com 30 pessoas não permite. Não tem como, né? Com um horário restrito como nós temos, não tem como. A gente não consegue nem perceber a questão puramente intelectual da aprendizagem, quanto mais a questão emocional, né? Agora, se tiver lá na sala, que entra com o capuz, abaixa, começa a chorar, tá, mas esse sujeito já está gritando que está precisando de ajuda, né? O sutil, a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque para que eu possa perceber, eu tenho que estar próximo. E às vezes mesmo próximo, não sei se vocês concordam comigo, às vezes mesmo próximo a gente não percebe. Tem pessoas que têm uma habilidade de esconder os seus sentimentos, que têm medo de ser julgada, medo de ser condenado, que têm medo do que os outros vão pensar e não expressam. Mas há aqueles sensíveis, e vocês já devem ter visto pessoas assim, que bate o olho e diz, o que você tem?
Eu tenho uma amiga que eu gosto de encontrar com ela, que eu digo, Cris, às vezes você me ajuda a saber que eu não estou bem, que nem eu sei que eu não estou bem. Porque ela diz, nossa, Marlon, o que você tem? Eu digo, não, eu estou ótimo. Que ótimo, Marlon. A gente senta em 20 minutos, eu já começo a ver que eu não estava bem mesmo. Mas ela percebe no meu olhar uma coisa que eu não percebo. Tem pessoas assim. Nós deveríamos ir desenvolvendo esta habilidade de perceber a necessidade das pessoas, de perceber as suas dores, os seus dramas, porque quanto antes nós percebemos, melhor nós podemos auxiliá-lo. Se nós não conseguimos perceber, a coisa vai agravando, e daí quando nós somos obrigados a olhar para o tema, a situação já está grave demais. Então, nós estamos falando da necessidade de uma aproximação que não é valorizada na nossa sociedade. A escola, então nós não temos a aproximação. No trabalho nós não temos proximidade, nós temos demandas de trabalho. Nós não temos espaço de convivência no trabalho. Às vezes tem lá uma cozinha horrorosa. Tem empresas que já estão descobrindo o quanto a boa relação entre os funcionários favorece um melhor desempenho. E aí agora criam espaços de convivência, confraternizações, fazem o happy hour 1 hora antes de terminar o horário do trabalho, porque o pessoal que vai para o happy hour, porque a minha esposa não deixa tal, então se o trabalho termina às 6, na sexta-feira às 5 horas nós vamos fazer happy hour na empresa, estimulando uma proximidade emocional, uma troca de olhares, de vínculos, de sentimentos, uma aproximação, que infelizmente as empresas estão fazendo, por quê? Porque vai render mais no trabalho. Se não fosse render mais, também não fazia, né? Mas de alguma maneira, nós estamos descobrindo o quanto nós precisamos estar próximos. Quem aqui coordena grupos de estudo, levanta a mão para eu dar uma olhada. Só essa miséria? Tá parecendo um pouquinho mais, uns 8 só que coordenam. Meu Deus, achei que um monte de gente ia levantar a mão. Mas quantas pessoas nós conhecemos no nosso grupo de estudo? Sabemos os seus dramas, as suas dores, as suas dificuldades e os seus interesses. Um coordenador de grupo de estudo tem que saber dos dramas, das dificuldades e dos interesses de todos. Como que a gente vai estabelecendo os temas? Como que a gente vai direcionar os estudos? Como que eu vou poder dar exemplos que façam parte do cotidiano das pessoas se eu não conheço a realidade dessas pessoas? Vocês entendem que está tudo estruturado para favorecer o distanciamento? As pessoas entram na casa espírita e nós não sabemos quem são. Como assim? Não deveria ter ninguém nesta casa que não estivesse sob o olhar e o cuidado de alguém. Nós estamos estabelecendo isso na nossa casa agora. Nós temos, ó loucura, assim, existe um grupo que faz a direção da casa e que nós fazemos evangelho no lar 1 vez por mês. Isso estamos tentando implantar, só para vocês terem noção. Então nós fazemos o evangelho 1 vez por mês e todas essas pessoas estão sob o meu olhar, que eu sou presidente da casa. Cada pessoa dessa, ou cada dupla, está responsável por fazer um outro grupo de evangelho 1 vez por mês, com outros trabalhadores de qualquer dia. Então ele diz lá, eu faço evangelho na segunda-feira à noite, a outra dupla eu vou fazer evangelho no sábado à tarde, no não sei o quê, e todos os trabalhadores da casa, na nossa lógica, isso parece que cabem 78 pessoas, têm que estar em algum grupo de evangelho. Para trabalhar na casa, seja no passe, no atendimento fraterno, coordenar estudo, fazer palestra, qualquer coisa, tem que estar em algum grupo de evangelho. Porque é a forma que nós acreditamos que pelo menos 1 vez por mês vão sentar ali 6, 8 pessoas, e não é evangelho de multidão, 6, 8 pessoas que vão fazer um lanchinho, vão fazer evangelho e vão poder conversar para saber como que está a vida de cada um, porque aí está passando um por necessidades que a gente nem sabe. E aí nós descobrimos, por exemplo, uma moça que ela já tem transtorno bipolar, tem ideação suicida, e agora, não sei se já chegou aqui essa palhaçada do INSS, eles estão tirando 90% das aposentadorias. E ela tinha aposentadoria por invalidez e agora não tem aposentadoria. Vai viver como? O remédio não consegue, porque precisa de uma unidade especial do não sei o que não tem na unidade de saúde, um remédio absurdamente caro. Como que a gente vai poder saber? Aí esta vai ser uma trabalhadora que depois aparece com suicídio, com uma ideação suicida, que está internada. Mas ela estava na nossa casa espírita.
ela estava próxima e a gente nem sabia o que estava acontecendo na sua vida. Então nós tentamos manter um vínculo com todos os trabalhadores, porque aí a gente consegue identificar qual é a sua necessidade antes que o problema aconteça. E agora, antes de vir para cá, eu estava passando lá e deixando o remédio na casa dela, que eu consegui com alguns psiquiatras, deixando o remédio na casa dela antes de vir para Itajaí. Porque era uma pessoa que estava precisando de ajuda e que ninguém nem saberia se a gente não tivesse um pouco mais de proximidade. Então o que eu estou pensando é, quão próximos nós precisamos estar uns dos outros, o quanto que a nossa estrutura, seja na escola, no trabalho, no centro espírita, não favorece, e por isso, o quanto nós precisamos rever a estrutura das nossas instituições para ter um pouco mais de proximidade. É uma mudança significativa. Trabalhar com prevenção do suicídio quer dizer estreitar as nossas relações. Vocês entendem que é uma mudança na forma de nos relacionarmos. Não existe como trabalhar com prevenção do suicídio em relações distantes como temos. Trabalhar com prevenção do suicídio quer dizer estreitar as relações em todas as áreas. Eu já atendi pais que vêm com filhos com ideação suicida. E aí eu pergunto coisas básicas. O que ele mais gosta? Ah, fica lá enfiado naqueles joguinhos lá. Qual jogos? Sei lá, aquele jogo que fica lá o dia inteiro enfiado naquele jogo. Meu Deus do céu, como que você vai poder dialogar com o seu filho se você não sabe qual é o jogo? Porque ele também vai dizer, vai ficar lá na frente da TV assistindo aqueles noticiários. Ele também está nem aí para aquelas coisas. Nós somos os adultos, precisamos entrar em contato com o mundo daquela criança. Do que está acontecendo? Do que ela faz? Do que ela se interessa? Do que ela gosta? Os pais não sabem o que os filhos jogam. Ou se sabem, já vão condenar o que os filhos estão jogando. Mas como que eu vou poder fazer uma interação? Esses dias eu vi um menino dizendo, o pai fazia coleta lá tinha que coletar todo dia, tinha que entrar para pegar um negocinho, que se não pegasse, perdia lá uns pontos. E aí, nos dias que ele estava com o celular de castigo, ele falou, tudo bem, pai, assumo que eu estou de castigo, que eu não deveria, mas se eu perder o dia da coleta, se eu perder a hora lá da coleta, vai gerar um grande prejuízo, que não é certo isso. Ok, então você faz a coleta para mim? Faz. Aí o pai fazia a coleta lá do negocinho, porque o filho estava de castigo, ele não podia pegar o celular naquele dia, mas não perdia a coleta para não ter que começar desde o zero. Olha que coisa extraordinária. Agora, pergunta para o filho, pergunta para o pai, o que você faz? Eu adoro fazer essa pergunta, né? O que você faz que o seu filho gosta e o que você faz que o seu filho não gosta? Não sabe responder. Você não consegue saber quais são as suas posturas, as suas atitudes que agradam o seu filho e que desagradam o seu filho? Que relação é essa? Isso serve para a relação conjugal. O que eu faço que o meu marido se satisfaz e que o meu marido fique insatisfeito? Você não sabe? Nós estamos em relações distantes, vazias. Como que eu agrado uma pessoa? Como que eu me aproximo dela se eu não sei o que eu faço que a pessoa gosta ou não gosta? E o que desagrada ou não agrada? É um absurdo. Nós convivermos 10 anos e não saber dizer o que eu faço que agrada e o que desagrada. Ah, eu sei o que deixa ela louca. Tá louca já é o auge, né? É assim, ó, que desagrada, que gera um mal-estar, que não se satisfaz, não sabe. O que o filho gosta ou não gosta? Tem filho que odeia de ser chamado a atenção. Pior ainda na frente dos outros. Mas o pai não tem a percepção, a mãe não tem a percepção e fica chamando a atenção do filho o tempo inteiro. Tá, meu filho, você não gosta que te chame a atenção. Como que a gente faz na hora que você estiver passando o limite? Ah, sei lá, me dá uma piscadinha. Ok, então vamos dar uma piscadinha, mas a gente conversou. Como que ele vai se sentir à vontade? Como que ele gosta? Como que vai ser melhor? Então dá uma piscadinha, meu filho. Pronto, não fala mais nada. Ele já sabe que está fazendo errado. Sim, mas você fala para dar piscadinha, mas olha o que você fica fazendo. É toda semana isso, meu filho, daí pronto. A relação esgaçada, o menino pensa em suicídio, vai para o psicólogo porque eu não sei o que fazer mais com os meus filhos. Não sabe porque está distante, porque a relação está rompida, porque não tem nada construído. Para que a gente possa trabalhar a ideação suicida, nós precisamos manejar o sujeito. Esse é o termo que a gente usa na psicologia, né? Manejar o sujeito. Mas como que a gente maneja se não há vínculo? Não tem
como manejar se não existe vínculo. Não tem como persuadir, não tem como conduzir para cá ou conduzir para lá se não tem um vínculo estabelecido. Então, como que nós vamos ajudar as pessoas no centro espírita se nós não tivermos esse vínculo construído? Como que uma professora vai ajudar na sala de aula se não tiver esse vínculo construído? Como que eu vou poder intervir na minha casa se não tiver esse vínculo construído? Não dá. Não dá. Nós precisamos aprender a ter relações mais próximas. E a partir disso nós vamos aprender a manejar. Vocês concordam com isso ou acham um absurdo o que eu estou falando? Diga. Só um minutinho. Ah, tem lá. Tem um pessoal já esperando. E depois aqui. Daí. Tá, ok. Marla, eu te conheço desde garotinho, que eu me lembro que eu vim aqui, tu tinha 13 ou 14 anos, e eu já ficava assim, é incrível, ficava assim vendo quanto... Você acha que eu tenho agora? 19? e primeira vez agora, já faz um tempo que eu não vejo você, né? Hoje já está formado. Hoje faz 10 anos que eu me formei. Pois é, né? E eu estou aqui nesse momento, passando pelo momento muito doloroso da minha vida. Dia 6 de maio, meu mano se suicidou em Belém. Belém do Pará. Em Belém, não, dia 6 eu sonhei, e dia 8 ele se jogou. Eu sonhei com uma prima minha que estava com formigas pelo corpo. Eu pensei que era ela, porque ela está com problemas seríssimos de câncer já há 8 anos, né? E daí eu pensei que ela era, que tinha acontecido alguma coisa. Eu liguei para minha prima, a irmã dela, e ela disse: não, Nite, a Marli a Vilma está bem, está tudo bem com ela. E daí eu falei para a pessoa que eu vivo e disse assim: nossa, eu estou pressentindo uma morte muito próxima perto de mim, mas não sei quem é. Não é a Vilma, mas é alguém muito próximo. Daí chega no domingo, eu ligo para o meu mano, que era para perguntar para minha sobrinha, que ela tinha, se ela já tinha ido para o Egito, porque me convidou dia 30 de outubro, dia 30 de abril, para eu ir para o Egito, que ela ia para o Egito embora, né? Eu ligo para o meu mano para perguntar se ela foi, para tu ver o meu mano lá em Belém, a minha sobrinha em São Paulo. Eu ligo para ele, daí a minha cunhada atende, domingo, depois do almoço. Ela disse: Nite, eu falo com ele, eu não estou sabendo nada, que a Ana Paula vai para o Egito, mas eu acordo ele depois, ele vai te ligar. Tudo bem. Daí nisso ele me liga às 18h53, e eu pergunto para ele sobre isso. Ele diz: não, Nite, eu não estou sabendo de nada, a Zenir me convidou também para mim ir nesse aniversário dela, e conversou legal comigo, sem nenhum problema. Daí perguntei das crianças dele, mostrou a foto. Daí nisso ele me mandou um vídeo que estava uma psicóloga. Ele assim: Nite, tu assistiu esse vídeo? Eu assim: não, mano, mas depois eu assisto. Eu cheguei a abrir o vídeo um pouquinho e voltei para ele. Só que era um vídeo de luto. Um luto me preparando da morte dele, sabe? Mas se eu tivesse assistido esse vídeo, eu ia pegar que era ele, que era a pessoa que ia morrer, né? Porque no sonho... Hipótese, né? Uma hipótese, né? É uma hipótese. Depois que ele morreu, daí você diz: eu ia pegar que era ele, né? Mas eu antes senti de acontecer muito isso, por eu estar ligando para ele no domingo, sem a parte de se informar sobre a minha sobrinha, não era para me ligar para ele, né? E se eu tivesse, eu achei aquele vídeo muito sugestivo, avisando para mim. Só que eu assim: mano, eu estou falando contigo por telefone, e tu estás mandando as mensagens, mais tarde eu vou ver. Só que eu deixei de ver. Chegou na segunda-feira, eu saí de manhã e fui para Itapema, e à tarde eu liguei para uma senhorinha, amiga minha, que fez um transplante de medula, 70 e poucos anos, ela ainda comentando para mim que são em 10 irmãos, né? E ela era a quinta. Então eu assim: nossa, gozada, eu também tenho 9 irmãos, só que eu sou a quarta e todos vivos, né? E à noite, quando eu cheguei em casa, eu estava em Itapema, voltei para Balneário, a minha prima liga, a Marli: Nite, tu sabes o que aconteceu? Eu assim: não, o que houve? Daí pensei, quando ela está ligando para mim o que aconteceu, eu pensei: nossa, minha prima, né? A irmã dela morreu. E eu dou uns gritos assim, delas: não, Nite, não é ela, é teu irmão. E daí eu às vezes assim, eu me culpo de eu não ter assistido aquele vídeo, nem naquele domingo à noite. Se eu tivesse assistido, eu podia ter salvo ele. Esse sentimento de culpa, ele é muito comum, né?
E é uma coisa bem equivocada, vou dizer assim, né? Porque olha essa frase que você falou, no fundo ela é uma frase horrorosa, né? Eu poderia ter salvo ele, pelo amor de Deus, né? Muita arrogância. Se eu tivesse assistido esse vídeo... Não, isso é muita arrogância, a gente dizer, eu poderia ter salvo alguém. Se eu escutasse aquele vídeo... Você ouviu o que eu falei? É muita arrogância. Desculpa. Dizer eu poderia ter salvo ele, entende? Porque nós estamos dizendo que a vida de um outro dependeu de se eu salvei ou não. Isso é quase uma pessoa querendo personificar Deus. Meu mano era depressivo. Mas é muita arrogância. É a gente tentando assumir o lugar de Deus, dizendo quem que a gente salvaria ou não. Se eu tivesse mandado umas mensagens, eu cheguei a mandar uma mensagem para ele. Não. É muita arrogância você achar que você poderia ter salvado o seu irmão. E hoje, irmão. olhando aqui no WhatsApp, eu estava vendo o nome dele, que ele mandou as mensagens para mim, e não encontro o nome dele mais aqui no meu WhatsApp. Mas eu acho que é importante você ouvir isso que eu estou te falando. Sim. Que não é assim de dizer que eu vou salvar ele, mas não, é só poderia, Deus. Foi essa frase que você colocou. Poderia, não poderia. Ajudado. Não poderia. Se eu tivesse conversado com ele, sentindo não poderia. Porque conversando com ele eu não senti ele depressivo. Não poderia. Ele mostrou tão bem. Não poderia. Tá. Não poderia. E eu estou falando para vocês, já falando para todas as pessoas que podem por algum momento passar por isso. É muita arrogância nós acharmos que a gente pode salvar uma pessoa. A gente pode contribuir para favorecer, oferecer um tijolo naquela construção. Mas eu achar que toda a construção de uma vida ou de uma morte poderia ser evitada pela minha presença, é muita arrogância. De ajudar a salvar, de conversar. É um tijolinho que você pode oferecer. Você está dizendo que você poderia ter construído a casa inteira. Não. Sim, é isso que você falou. Não estou mostrando esse lado. Mas é isso que você falou. Se a minha cunhada não falou... Quando você diz poderia ter feito ou não, você está dizendo que a casa toda existiria ou deixaria de existir se você tivesse mandado mensagem de WhatsApp, se você tivesse presente. Não. Isso é uma falácia. Sim. Eu posso estar presente? Posso. Eu posso oferecer elementos para a reflexão do outro? Posso. Eu posso contribuir de uma maneira positiva? Posso. Eu posso contribuir para que o sujeito se afunde? Posso também. Eu posso atrapalhar o percurso do outro? Posso. Mas qual é o elemento definitivo entre viver ou morrer? O próprio sujeito. É o próprio sujeito. Ela poderia ter pego um avião, ido para Belém, conversado, passado a semana inteira lá conversando, presente, orientar, falar, fazer tudo, e no dia que pegar o avião de volta, ele cometer suicídio. Nós oferecemos uma pequena contribuição, mas nós não somos determinantes, por isso que eu digo arrogância. Um pai dizer que o seu filho cometeu suicídio porque ele não esteve presente, é muita arrogância. Este é um fator, no meio de vários fatores, que contribuem para. E nós precisamos fazer 100% da nossa possibilidade. Mas vocês imaginem que tem esse fator, esse. Nós temos 6 grupos de fatores. A parte que eu posso oferecer está aqui. Não tem quadro, né? Mas vocês estão... Vê se acompanha graficamente. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 6 grupos aqui. Eu estou aqui nesse grupo. Eu preciso me trabalhar para oferecer 100% do que eu poderia oferecer. Mas mesmo que eu faça 100%, ele é um fator entre inúmeros outros fatores. O problema é que nós deixamos de fazer o nosso 100%. Quando eu falo das relações distantes, quando falo de tudo isso que a gente está discutindo, nós estamos deixando de fazer este 100%. E isso não deve acontecer. Mas não é porque eu faço o meu 100% que vai determinar que o sujeito não vai cometer suicídio. Pode ter o meu 100%, o outro 100%, outro 100% e pode ter 4 100% aqui. Mas pode ter 2 dos 5% que seja o fator em que influencia o sujeito a cometer suicídio. Vocês estão entendendo? Pode ter família estruturada, escola própria, pode ter tudo. E ter um histórico reencarnatório de suicídio. E mesmo tendo tudo
tudo, e estando dentro da doutrina espírita, com pais próximos, amorosos, com tudo, mesmo assim cometer suicídio. E aí esse pai vai se culpar porque o filho cometeu suicídio? Não deve. Se esse pai se culpar porque o filho cometeu suicídio, ele está sendo arrogante de achar que a forma como educou o seu filho determinou entre ele cometer ou não cometer suicídio. Arrogância, gente. Culpa. Vê se vocês guardam isso. Culpa tem nascente no narcisismo. Me culpar quer dizer, se eu não tivesse, se eu tivesse, eu não poderia, eu poderia. Isso é narcisismo. Lembram do mito de Narciso? Do sujeito que se achava tão belo, tão belo, tão belo, era tão belo, que daí quando ele se encontra, como vê o seu própria imagem refletida no lago, ele fica hipnotizado, encantado com a própria imagem, e ali ele fenece. Isso é narcisismo. Então eu preciso entender que o que eu tenho a oferecer não é o todo do sujeito, é uma parte do todo. Mas se a professora oferecer toda a parte do seu todo, se o pai oferecer a parte do seu todo, a mãe oferecer e tudo contribuir, a possibilidade desse sujeito cometer suicídio vai ser menor. Mesmo assim, definitiva, não. Chico Xavier tem lá aquele caso trágico do menino que perdeu o movimento das pernas, perdeu o movimento dos braços, cego, surdo, a mãe desesperada perguntando o que era aquela situação, e aí Emmanuel explica para ele que era um espírito reincidente no suicídio, que na última encarnação, mesmo sem movimento dos braços, mesmo cego, mesmo surdo, só com o movimento das pernas ainda tinha cometido suicídio lá pelos 10, 11 anos. E que então ele retorna, e lá próximo dos 10, 11 anos, ele perde o movimento das pernas, porque era o único recurso que Deus tinha para evitar que ele voltasse a cometer suicídio. E uma mãe dessa vai se culpar porque a criança cometeu suicídio com 10 anos de idade? Ela está sendo arrogante, ela está sendo orgulhosa de achar que ela determinou se o filho viver ou não. Porque antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. As provações que cada um vai passar, elas já são anteriormente estabelecidas. O risco de cada um já está posto. Eu querer me colocar neste lugar de quem salva, é estar me colocando no lugar de Deus. Isso é um horror. Digo um horror no sentido de que é destrutivo para nós. E eu vejo isso se repetindo inúmeras vezes. Pais se culpando, deprimindo e se destruindo porque se sentem responsáveis pela morte dos seus filhos. Mesmo aquela mãe que não foi, que trabalhava, que não sei o que, ok, você pode ter sido uma péssima mãe. Um elemento, dentro de mais um monte de outros elementos que vão construir aquele sujeito. Não é o elemento, um elemento. Concordam com isso? Conseguem entender? Mesmo que não concorde, estou perguntando se consegue entender. Se não concordar, você vai ler depois e vai ver que eu tenho razão. Um elemento. É como termina um casamento. Porque a culpa foi minha, porque... Que maneira é culpa sua? Casamento é estabelecido por duas pessoas. Se ele deu errado, de quem é a responsabilidade? Dos dois. Há casais aonde um trai e ainda continuam juntos, porque o outro é capaz de perdoar. E outra, quem disse que na traição daquele, ele é o único responsável pela traição? Quanto que eu contribuí para o meu marido se evadir da relação, ou a minha mulher se evadir dessa relação e acabar me traindo? Então a traição, o estar bem, o crescer, o evoluir num casamento, dependeu dos dois. O bem-estar da família depende de todos aqueles, e a vida do sujeito depende absolutamente dele, com fatores que são favorecedores da vida ou da morte. Mas somos só fatores, a gente tem que assumir a nossa pequenez. A gente é só um fator no meio de um monte de fatores, né? Diga. Já respondeu a minha pergunta, só que não é a minha filha. Não, mas não vamos discutir caso. Não, pois não, mas já
porque a minha filha hoje ela tem 14 anos e há pouco tempo, não faz muito tempo, eu nunca vi porque ela nunca chegou aos fatos, como se diz, né, de se cortar ou alguma coisa assim. Mas ela falou para mim que ela já pensou, ela disse que tentou, mas na verdade ela pensou em se matar. Aí eu ia perguntar como tratar. Nós somos, porque eu me separei, divorciada, ela ficou longe do pai, a gente chorou junto, saudade, tudo. Eu passei junto com ela, mas eu sempre fui presente na vida dela, 24 horas praticamente, queria ir para a escola, eu que levava tudo comigo, eu sempre, só eu, né? Então, mas aí assim, próxima, nós somos próximas, falamos de tudo, converso com ela de tudo, ela me conta, acredito eu que tudo, né? Não, mas ela assim, ela tem isso de suicídio, de se matar, ela já falou que pensou em fazer isso pelo menos, né? Aí agora eu ia perguntar, o que fazer? Eu falo, converso com ela sobre o assunto e deixo claro para ela que a escolha é dela, né? Quando a pessoa fala de suicídio, o que eu disse, precisa de um profissional especializado. Precisa de profissional especializado para entender o que está acontecendo naquela alma, né? Não pegando ela, mas aproveitando a fala dela, né? Quando diz, mas eu sempre estive presente. Mas existem inúmeras formas de estar presente na vida das pessoas, né? A gente pode estar presente, mas ter um comportamento, sem perceber, repressivo. Por exemplo, se o meu filho me pergunta assim, você já pensou em se matar? Eu digo, credo, o que é isso? Deus o livre se matar? Você está ficando louco? Claro que eu nunca pensei em me matar, eu sou espírita. Pronto, acabou aí. Pode estar presente 50 horas por dia. Na hora que ele pensou em se matar, e é muito provável que já pensou, para estar perguntando isso, eu já tive uma postura repressora dizendo, isso não se conversa, isso é inadmissível. Então eu posso estar presente, mas sem nós percebermos, porque, gente, para pais é quase inevitável. A gente tem posturas repressivas. Porque a gente está preocupado em enquadrar o sujeito. A gente está preocupado em dizer o norte, a gente está preocupado em educar, e sem perceber, a gente acaba tendo posturas repressivas. Muito difícil o pai que tem posturas que não reprimam seus filhos. Então, quando a gente faz esse movimento repressivo, a gente pode estar ali presente, mas a gente não vai ouvir um monte de coisas. A gente ouve algumas coisas, e isso é na natureza da relação. O pai ou a mãe que quiser ter o mesmo tipo de relação com seus filhos que eles têm com seus amigos, tem um problema mental. Porque a gente não está ali para ser amigo do filho, a gente está ali para ser pai. Agora, a forma como eu exerço a paternidade pode ser uma forma repressora, ou eu posso exercer a paternidade de uma maneira amigável. Mas é só o tom da paternidade amigável, não é amigo do meu filho com um tom paternal, né? Então, inevitavelmente, os nossos filhos vão ter um monte de conteúdos, um monte de aspectos sombrios que a gente nunca vai saber. E que muitas vezes nem o próprio sujeito sabe, né? Porque a gente, quando vai fazer terapia, descobre que tem um mundo dentro da gente que a gente não imaginava. De tendências, de desejos, de conflitos que nem a gente sabe. Então, é inevitável que exista um mundo interior que a gente desconheça dos nossos filhos e que precisamos de um profissional especializado que possa identificar, compreender, tratar e talvez nos orientar como pais. Porque mesmo um pai sendo um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa, também vai precisar ser orientado porque ele não enxerga um monte de coisas. Então, quando o sujeito anuncia o suicídio, nós estamos falando de alguém que precisa de um profissional especializado. Deixa só ela... Tem coisa aí? Marlon, diga. Então, tu quer dizer com isso que é o preconceito ainda que nos afasta de fazer a busca? Preconceito nos afasta de fazer a busca? Como assim? Eu tenho um filho que fala de suicídio comigo e revela que tem um desejo, ou tem a vontade, ou, enfim, e eu tento remediar isso, o que me afasta de fazer uma busca profissional. Porque se eu tenho unha encravada, eu vou para o pronto-socorro, né? Procurar um especialista, um clínico geral, enfim, vai resolver o meu problema. E se eu tenho uma dor na alma, né?
eu não busco nada, eu tento remediar. É o preconceito ainda que nos afasta, é a falta de informação, é a vergonha, é o medo, enfim. Posso falar assim, vocês não vão se ofender comigo? Eu não. Tem preconceito? Claro que tem. Mas muitos pais têm dificuldade de procurar psicoterapia por orgulho, porque dá a entender que eu falhei. Se o meu filho tem algum problema, então eu falhei, né? Isso é uma coisa horrorosa, porque os nossos filhos não são Veja, quando hoje eu estou educando meu filho, eu sou um pai, depois de milhares de pais, de milhares de encarnações que esse sujeito teve. Não é arrogância demais achar que esse pai que eu sou agora, ele é o determinante de como esse sujeito vai ser, sendo que eu sou um pai no meio de milhares de outros pais que ele já teve. Gente, é só um pai no meio de milhares, você não é nada se parar para pensar nesse sentido, né? Pensa quantas coisas que hoje nós somos que não decorreram da experiência que nós tivemos com os nossos pais. Conflitos, dramas, dores, dificuldades, limitações. Tem coisas que a gente é parecido, mas vai vasculhando ali mais profundo, tem um monte de coisas que não são. E os aspectos mais significativos da nossa personalidade, eles não vieram da relação com os nossos pais. Porque eles já são elementos das encarnações anteriores que se atualizaram na atual reencarnação, na relação com os nossos pais. Mas se não tivesse o conteúdo que é meu, anterior, não se atualizava nessa encarnação. Então o máximo que muitas vezes a gente faz é atualizar o conteúdo de encarnações passadas. Nós só estamos tirando uma rolha para aparecer um negócio, mas é só tirando a rolha. O negócio já estava lá. Porque se você tratar uma criança dizendo você não presta porque você é uma porcaria e for um Divaldo Pereira Franco, essas falas não ecoam. Agora você pode dizer, meu filho, você é uma pessoa tão importante, você é maravilhoso, mas com um complexo de culpa, porque foi um criminoso de outras vidas, ele vai trazer um sentimento de inferioridade. Porque nós não determinamos o comportamento dos nossos filhos, em especial nos quadros de transtorno mental. Todos os quadros de transtorno mental, isso Manuel Flamengo de Miranda fala inúmeras vezes ao longo da sua obra, eles têm origem em reencarnações passadas. Agora, se você foi pai desse filho ao longo de 5 encarnações, é possível que daí você já tenha a grande contribuição, né? Mas se você veio estragando ao longo de 3 e Deus continuou deixando você estragar, aí tem alguma coisa errada, vamos pedir para o superior uma orientação, né? Mas eu dizia que muitos pais não querem procurar psicoterapia por orgulho, porque parece que procurar psicoterapia tem que assumir, e pais pedagogos, ou pais psicólogos, ou pais médicos são péssimos, porque mais do que nunca eles se acham no papel de colocar os filhos no caminho e têm dificuldade de pedir ajuda. E outra coisa é que às vezes mesmo começando a psicoterapia, aí começa a psicoterapia, invariavelmente vai sobrar para quem? Para os pais. Porque filho problema, como a gente coloca entre aspas, na análise sistêmica é considerado como um sintoma que revela um sistema que está adoecido. E aí nós vamos ter que rever o sistema. Então na hora que o psicólogo começa a apertar um pouquinho mais, não tem dinheiro, não vai dar tempo, ficou fora de mão, continua no mesmo lugar, mas agora ficou fora de mão para levar lá no psicólogo, e aí evadem. Por quê? Porque vão ter que mudar. Então muitos pais não procuram, e alguns que procuram não mantêm a hora que começa a mudar, porque querem um psicólogo no sentido assim, de falar, ó, você dá uma resolvida aí no meu filho, te paga um bom preço, você resolve o meu filho. Aí você resolve o problema e devolve um filho maravilhoso. Não, isso não acontece na psicoterapia. Aí quando os pais descobrem que isso não acontece, o psicólogo não é bom, ou não tem tempo ou não tem mais dinheiro. Mas ter que rever as posturas, a gente não quer. Vocês acham que eu fui grosseiro? Fui, né? Mas sincero. Diga. Oi. Assim, a maioria, adolescentes principalmente, eles dão indícios, são fechados e tal, mas muitos são contra, até para a gente poder ajudar alguém que de repente manifeste uma intenção, né, suicida, alguma coisa assim. Muitos se negam, são contra a procurar uma psicoterapia.
né, fala em procurar um psicólogo, não. O que se faz? De repente, no geral, já desandou. Se obriga? Já desandou. Não, agora não obriga, já desandou. Olha que interessante. Eu não tenho as estatísticas porque isso é quando trabalho coordenador de grupo de estudo, agora eu não lembro. Mas tem uma pesquisa bem interessante que fala assim, que as crianças, até os seus 3 primeiros anos, elas têm uma quantidade de perguntas, e perguntas que são importantes, assim, de 90%. Quando eles terminam o ensino médio, 20%. Quando terminam a universidade, 1%. Então, quando esse sujeito ele está lá com 15 ou 16 anos e ele está fechado, isso não é da idade. Isso não é da idade. Isso é da nossa sociedade que não consegue acolher o sujeito como é, que está mais preocupado em dizer como tem que ser, como tem que andar, levanta essa calça, olha esse cinto, por que você está com essa camiseta de volta? Você já não usou ontem, porque está fedida, porque não sei o quê, porque fica o tempo inteiro falando e o sujeito vai se fechando em si. Porque interagir com este mundo, não estou falando de você, tá? Estou falando da nossa sociedade. Interagir com este mundo, com tantas críticas, com tantas avaliações e com tantas condenações, ai que saco. A gente só interage porque a gente precisa trabalhar, pagar contas e viver a vida. Porque se a gente tivesse que trabalhar e pagar contas, a gente interagia com muito menos pessoas que a gente interage. O jovem está numa fase onde ele pode escolher com quem que ele interage, ele entra e fecha a cara e não fala. Mas isso não é da natureza. Porque qual é a natureza da juventude? Inserção no mundo, exploração, conhecimento, busca, novidade. Isso é característica do jovem. Até um traço de responsabilidade, de como que é quando se põe em risco, de imprudência, isso é característica do jovem. Então, quando ele está com os amigos dele, ele não se fecha e fica lá com o boné, sem falar nada. Solta lá na Ilha do Mel um final de semana e filma para ver como que é. Você vai dizer a outra pessoa. Porque são relações que nós construímos. Se vocês pararem para prestar atenção, a forma como nós interagimos com os nossos filhos é chamando a atenção quase que o tempo inteiro. Porque a gente está preocupado em inserir esse sujeito no mundo. Eu entendo isso. A nossa preocupação é que seja adequado, a nossa preocupação é com o comportamento. Claro que a gente também se preocupa que não fale mal da gente, que se ele for bem sucedido é porque a gente foi bem sucedido na educação, tem um monte de coisa. Mas em geral a nossa preocupação é inserir esse sujeito no mundo. Aí não quer que ande com o boné assim, não quer que não sei o quê. O tempo inteiro dessa forma, meu Deus, que saco. Não falo mais. E aí a gente vai perdendo uma capacidade de interação com os nossos jovens, não porque seja característica daquela fase. É característica das nossas relações, que estão muito mais preocupadas com um comportamento aparente do que com a essência. Eu quero ver o pai que o filho, depois de brigar na escola, diz, e aí, o que aconteceu? Ah, porque ele estava me implicando, porque não sei o que tá. E o que ele falou? Como que você se sentiu? Por que você deu na cara? Eu também não sei se eu não daria na cara do menino. Ele falou isso para você? Meu Deus do céu, você sabe que quando eu era jovem, também na tua idade, eu também dei na cara, porque me falou justo isso que você falou. Pai não faz isso. Raríssimos pais conseguem fazer isso. De volta eu aqui na escola, porque olha que vergonha, já é a 3ª vez que eu venho nessa escola, porque vocês ficam me chamando atenção, já falei que não pode brigar, tira esse celular, agora você não vai jogar, não sei o quê. Meu Deus, mas quando você tinha 14 anos, você também brigava na escola, e teu filho nem sabe disso. Eu lembro de uma mãe que ela tinha reprovado, e o medo dela era que as filhas descobrissem que ela reprovou. Porque se descobrir que ela reprovou, como que ia ficar o discurso dela de agora você tem que estudar? Falei, meu bem, mas muito melhor é você falar que você reprovou, contar da tua experiência, fumou quando era nova, o que você estava pensando quando você fumou, o que aconteceu? Não, agora repete uma postura repressiva que não foi nada saudável. Então hoje, quando os nossos jovens de 14, 15, 16 anos não falam, é por conta das nossas relações. E aí eu vou me aparecer, porque eu sou uma pessoa parecida, e eu vou contar uma experiência que eu tive que foi extraordinária. Eu estava num grupo de jovens, hoje em dia eu já não trabalho mais.
mas era de uma comunidade pobre que a gente atendia. Eram 80 jovens que a gente atendia de uma comunidade pobre. E aí tinha um grupo de jovens que dava problema. Falei, deixa que esse ano eu vou assumir esse grupo. Fui lá assumir. Entrei na sala, todos assim nos cantos das paredes, tudo abaixado, com boné, com gorro, com tudo. Falei, meu Deus do céu, eu vou falar do quê? De reencarnação para esses meninos? Olha, gente, a reencarnação. Falei, gente, vim aqui convidar vocês para jogar futebol. Um levantou assim. Vocês não jogam futebol? Futebol? Aham. Vamos jogar futebol. Oh, bora lá. Aí foi um, foi outro. A gente jogava futebol. Aí eles foram me contando que tinha que pedir dinheiro na rua. Foram contando do uso do... Daí que eu fui entender a cola, né? Que o menino dizia, o cheiro cola à noite, porque às vezes é tão frio e a gente está com tanta fome, é um mal-estar, que a cola parece que some com todas essas coisas. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí a gente jogava bola, ficava depois sentado, conversando, batendo papo, dava o horário do término da evangelização, a gente voltava para o centro espírita. E ao final do ano a gente tinha uma ótima relação, onde depois a gente foi inserindo jogos dentro da sala, tal. Uma vez por mês a gente jogava bola. Então assim, quando eu chego lá naquela sala, com aquelas crianças todas, aqueles meninos todos revoltados, é porque é da fase? Não. A fase é de espontaneidade, de brincadeira, de diversão, de jogar bola, de querer subir na grade do não sei o quê, de querer pegar comida não sei onde, lá no, em cima do pé. Mas as nossas relações foram construídas de maneira a não estamos interessados no que você sente. Aí depois quando vai dizer, mas o que você está sentindo, meu filho? Ele não fala. Porque nunca a gente se interessou pelo que o sujeito sente. A gente sempre se interessou por como tem que ser, como tem que agir, o que tem que fazer e quais são as respostas que nós esperamos. Na hora que chega com uma nota baixa, a gente não pergunta como sente. A gente pergunta, que palhaçada é essa? Você não tinha que estar estudando, você não tinha que ter me falado que estava estudando, a gente não entendeu o que sente. Qual é a relação daquele sujeito com aquela matéria? Qual é a relação com aquele professor? O que está acontecendo? Aí no dia que a gente precisa saber o que sente, ele não quer falar mais o que sente, mas ele não quer falar mais o que sente porque a gente nunca se interessou pelo que sentia, entende? Salvo exceções, sempre vai ter exceções, né? Tem uns espíritozinhos aí que são comprometidos. Marlon, antes da gente ir para a nossa pausa, veio uma conclusão das duas últimas respostas que você deu. Então, se eu como pai, de uma forma ou de outra, errei, nesse sentido que você falou, que se o adolescente já está no ponto de que ele não se abre para mim e que ele não aceita a ajuda de um psicólogo. Mas você também falou da questão sistêmica, que cedo ou tarde o tratamento chega na família. Então é válido eu como pai e mãe, se eu vejo um comportamento tendencioso, suicida, que seja no meu filho, já verbalizou, e ele não quer se tratar, eu como família ir me tratar e começar? Isso, perfeito. É válido eu isso? Como pai, é necessário. Eu como pai ou como mãe que procuro a vai mexer no sistema e vai alcançar ele de todo jeito em algum momento. Exatamente. Não precisa ser necessariamente terapia familiar. A gente tem muito poucos bons profissionais de terapia familiar, né? Pode ser psicoterapia individual, né? Um bom psicanalista, um bom junguiano pode fazer um ótimo trabalho. Podemos fazer nossa pausa? Por mim não, mas temos que fazer a pausa, né? Imagino que se abrir vocês ainda tem mais um monte de questões, né? Mas a gente vai fazer. Mas de todo jeito, a gente vai ter nós vamos fazer uma pausa para o café. Depois do café vai ter a apresentação da produção dos jovens e depois vai ter mais de uma hora para voltar a tratar tanto da questão nossas quanto da questão que os jovens propuseram também. Então não para por aqui, é só uma pausa.